falando sobre este momento que o Brasil está passando. Momento de muita oração, muita ponderação. Quando o ser humano rejeita o governo de Deus, ele passa a ser governado por tiranos. Fala, meu povo, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós queremos falar e mostrar para vocês aqui o vídeo do Bispo Samuel Ferreira falando a respeito desse momento delicado que o Brasil está enfrentando, a questão dessa lei magnífica contra o ministro Alexandre de Moraes, enfim, os Estados Unidos, Donald Trump, aí em toda essa situação. E o Bispo Samuel Ferreira, ele dá uma resposta sobre um acontecimento a respeito desse assunto, ali na Rádio 102, a rádio da Adebras, no programa de debates, o Debate Mais, que eu vou deixar até o link aqui na descrição para que você possa ir lá se inscrever nesse canal, tá bom? Programa que contou com a participação também da Cassiane, a cantora Cassiane, e do esposo Jairim. Também tem o vídeo do bispo da Universal, ele falando a respeito de toda essa questão e traz uma palavra que eu não sei se você vai concordar com ele, mas eu quero ver depois o seu comentário, qual que é a sua visão bíblica a respeito do assunto. Tá um vídeo imperdível, nós já iremos acompanhar, mas antes, você que é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixa a sua curtida nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Dito isto, vamos acompanhar. As pernas tremendo, Aí essa também, camisa. né, sentado do lado do senhor, né, o óleo desce sobre a barba e a gente vai pegando o resto, né? Gente, É tem isso aí, autoridade essa é a também, definição. trouxeram café só pra mim e o pastor Luiz. Meu Deus do céu, pastor Luiz. Pastor de herói, eu tenho que... Acabei de saber que é aniversário do pastor Oides, eu tenho que viajar. Já arrumou a passagem? Já tá tudo certo aqui hoje à noite. 6 horas. 6 horas chega lá ou chega aqui? Não, sai daqui e chega lá às 7h30. Rapaz, é marca do pênalti. Pode Não, ser mas um tudo pouquinho bem, antes. eu tenho reunião às 3 horas da tarde com todos os presidentes de convenções do país falando sobre este momento que o Brasil está passando. Momento de muita oração, muita ponderação, né? A igreja sempre foi um local de pacificação, né? Vamos orientar o nosso povo, não que tenhamos medo de nada, mas a igreja e nossas dependências não foram feitas para fazermos ali resistência. É hora de orar. Vamos para a oração. A Bíblia diz que não estou falando nada. Vou dar um exemplo. Um dos apóstolos teve um problema difícil e ficou impossibilitado de estar junto dos irmãos. E a Bíblia diz que enquanto ele não podia, a igreja orava. Esse é o papel da igreja, orar. Ontem, eu segunda-feira, falando na reunião de obreiros, tiraram uma foto de mim e saíram os 6 telões da igreja. E fizeram uma montagem com a bandeira brasileira, dando a entender que eu estava orando de uma forma equivocada. Eu fui obrigado a pedir para o departamento jurídico entrar e pedir para a pessoa tirar, né? A igreja do centro. A Bíblia diz lá no Salmos, no livro de Salmos, Deus está no meio dela. No meio dela. Vamos levar a igreja para a paz, né? Você está me ouvindo aí do lado de lá? Querido, nossa trincheira é o joelho. Nossa trincheira é o joelho. Ponderação é necessária nesse momento. Com muita alegria, eu recebo aqui também pastor Jairim, aliás, o rapaz aqui do lado, senão eu vou ter problema lá em casa. Meu povo, olha só, eu penso que as nossas armas, como o bispo disse aí, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A minha visão bíblica é que sim, o crente, primeiramente, ele vai para a oração. Primeiramente, ele pode buscar os seus direitos, ele pode sim, né, contratar um seu advogado, pode, mas a primeira arma do cristão é o joelho no chão. Agora, olha só o que o bispo da Universal, ele fala a respeito. Quando o ser humano rejeita o governo de Deus, ele passa a ser governado por tiranos, aqueles que ele governa. Então, pense. Quando o ser humano rejeita o governo de Deus, ele passa a ser governado por tiranos. E nós podemos, nesta frase, resumir e entender a história humana.
Por que o mundo está do jeito que está? Por que o ser humano sofre como sofre? Há tanta crueldade, sofrimento, injustiça no mundo. Em resumo, porque o ser humano tem rejeitado o governo de Deus. É engraçado que, inicialmente, quando a pessoa rejeita o governo de Deus, ela pleiteia como razão justificativa a liberdade. Não, eu quero ter o direito, eu quero ser livre para fazer o que eu quero, eu não quero ser controlado por ninguém. Então, fugindo do governo de Deus, ele se coloca debaixo do governo de tiranos, que é a história desde o Jardim do Éden até os dias de hoje. Quando o ser humano rejeitou o governo de Deus, lá no Éden, ele passou a ser governado por si mesmo e pelo diabo. Porque, como a palavra ensina, eu sou escravo de quem eu obedeço. Quando o ser humano obedeceu à serpente, passou a servir a serpente, ser escravo da serpente. E tem sido assim desde então, muito antes de existirem governos organizados, não é? Democracias, repúblicas. Muito antes desses governos existirem, o ser humano já governava sobre o outro em forma de escravidão, a lei dos mais fortes, não é isso? A lei dos mais fortes sempre prevaleceu no mundo e prevalece ainda hoje. O mais forte governa sobre o mais fraco. O mais fraco tem que ficar quietinho e dar graças a Deus pelas migalhas que o mais forte lhe dá ou que lhe permite viver. Quer sejam nações contra nações, quer sejam pessoas contra pessoas, até mesmo dentro da família isso acontece. Então, tudo porque o ser humano tem rejeitado o governo de Deus. Por isso que, quando o Senhor Jesus veio a este mundo, uma das suas principais mensagens era: é chegado a vós o reino de Deus, o reino dos céus. É chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, já havia outro reino neste mundo. O reino deste mundo, o reino do diabo, o reino do ser humano contra o ser humano. Mas Jesus veio trazer o reino dos céus. Ele veio restabelecer o jardim do Éden dentro das pessoas. Então, quando ele ensina que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quando Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, e buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado, as outras coisas, ele estava dizendo exatamente isso. Enquanto vocês buscarem governar a si mesmos, vocês serão governados por tiranos. Meu olha, eu fiz questão de deixar pra vocês aqui essa parte aí do pastor, do bispo lá da Universal falando a respeito desse assunto e trouxe ali uma visão ali um tanto quanto bíblica no sentido do que é o pensamento do cristão teológico a respeito de toda essa questão, esse governo, Donald Trump, pessoas falando que os Estados Unidos intervindo na soberania do Brasil, o Brasil intervindo na soberania dos Estados Unidos, mas na verdade só tem um que é soberano, que é o Senhor Jesus. Às vezes as pessoas se preocupam com tantas coisas externas e claro que a justiça deve ser buscada sim, principalmente no que é pessoas inocentes ali presas e tudo. Porém, nós sabemos que nossas ações, primeiramente, elas devem ser respaldadas pela palavra de Deus. Bom, essa é a minha visão bíblica a respeito de tudo que nós vimos aqui, mas e você, o que você pensa? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, a sua visão bíblica a respeito desse assunto. Gente, esse foi o vídeo. Até a próxima, pessoal.